gente, tudo bem? Meu nome é Leonardo e eu vim aqui hoje para ensinar um pouco de matemática para vocês. E o tema que eu vou abordar hoje nessa aula é sobre sistemas de numeração. Coloquei uma definição aqui bem simples do que é um sistema de numeração e a gente vai ler junto e entender isso, certo? Então, um sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras utilizados para representar números e quantidades. Então, o que a gente tem que pensar é que o sistema de numeração que a gente conhece hoje, 0, 1, 2 e assim por diante, ele não foi criado de uma forma rápida e simples como a gente conhece hoje, certo? Então, o sistema que a gente conhece hoje teve uma série de processos que deram resultado no que a gente conhece hoje. Mas, antigamente, como eles não conheciam, não tinham esse conhecimento ainda dos números, eles representavam essas quantidades e os números por símbolos, que é o que a definição diz aqui pra gente, certo? E o sistema que eu vou abordar com vocês hoje é sobre o sistema romano, certo? Então, como a definição nos diz que os números eram representados por símbolos, os símbolos do sistema romano eram o I maiúsculo, que representava o número I, o V maiúsculo, que representava o número 5, o X maiúsculo, que representava o 10, o L maiúsculo, que representava o 50, o C maiúsculo, que representava 100, o D maiúsculo, 500, e o M maiúsculo, que representava o 1000, certo? Mas como a nossa própria definição nos diz também, para a gente conseguir usar, manipular esses símbolos, a gente precisa de algumas regras, certo? E existem três regras básicas, para a gente conseguir manipular esse símbolo a nosso favor e assim representar os números, certo? Vou apagar o quadro aqui rapidinho e vou passar para vocês as três regras, certo? Oi, gente, estamos de volta aqui, né? Já apaguei o nosso quadro. Então, retomando, a gente sabe que existem as três regras do sistema romano, certo? Vocês perceberam aqui que, por exemplo, na regra número 1 e na regra número 2, eu defini como funciona a regra, certo? Só que nessa regra número 3, eu não escrevi absolutamente nada. É porque eu acho muito melhor eu exemplificar como funciona essa regra para vocês do que só escrever a definição da regra, tudo bem? Então vamos lá. A regra número 1, ela diz assim pra gente, que não existe a representação do número 0. E o que isso significa, né? A gente escreveu no outro quadro os símbolos com seus devidos números que representavam, né? Ou a sua quantidade. Mas se vocês prestarem bastante atenção, eu não coloquei nenhum símbolo que demonstrasse o número 0, né? E é justamente por conta dessa regra, porque a gente não tem um símbolo romano que representa o número 0. Eles ainda não tinham essa noção do número 0, tudo bem? E a segunda regra, ela diz o seguinte pra gente, que o mesmo símbolo só pode ser representado 3 vezes seguida. Então, por exemplo, já vamos direto pro exemplo aqui, ó, para ficar bem melhor para vocês. Como se eu quisesse representar o número 3, como seria? Bom, no outro quadro eu sei que a letra maiúscula I representa o 1, e como a regra número 2 diz pra gente que eu só posso repetir 3 vezes seguidas o mesmo símbolo, eu colocaria 1I, 2, 3, certo? E esses 3I, que eu coloquei o símbolo do I aqui, representaria nosso 3, beleza? Agora vamos supor que a gente quisesse escrever o número 20. Pela regra número 2, eu não posso escrever 20 vezes o mesmo símbolo, tudo bem? Porque senão eu não estaria condizendo com a segunda regra. Então o que eu faço? Bom, eu sei que o símbolo X ele representa o número 10. Então o que eu posso fazer é pegar um X e um outro X. Tendo esses dois X, né? Eu sei que a soma deles dá 20, que resulta no número que eu queria, beleza? Agora vamos para a nossa terceira regra, né, que ela é um pouco mais, como eu expliquei no começo, um pouco mais complicada. Então vamos lá. Bom, a gente sabe que o número V representa o número 5, beleza? E que o número I representa o número 1. Até aqui nenhuma novidade, né? Mas só que vamos supor que a gente queira escrever o número 4. Como que eu vou escrever o número 4 se eu não posso repetir o número I, o símbolo I, desculpa, 4 vezes? Não faz um pouco de sentido, né? Porque senão eu estaria contradizendo essa segunda regra. Então é essa a terceira regra que explica como fazer isso.
Então, por exemplo, como eu sei que o valor de V é maior do que o de I, e se o nosso I, que é menor, estiver à esquerda deste número maior, vai ter uma subtração. Então, por exemplo, eu sei que o V vale 5, certo? E o nosso número I vale 1. Então, o que acontece é essa subtração, que 5 menos 1 dá o nosso 4. Então, a gente vem aqui e põe o nosso número 4. Tudo bem? Mas agora eu vou como escrever, outro exemplo, né? O número 6. Já que eu não posso escrever 6 vezes o símbolo I. Ele é basicamente o inverso dessa aqui, né? Mas só que ao invés do menor símbolo estiver à esquerda, ele vai estar à direita. Como você pode ver aqui, ó. Ele não está à esquerda de V, ele está à direita de V, certo? Então, como ele é ao contrário desse, e nesse eu subtrair, nesse aqui eu vou somar, certo? Então a gente sabe que, vou passar aqui rapidinho, o símbolo V com o número I seria 5 mais 1, que resultaria no número 6. Beleza, gente? Bom, gente, eu vou apagar o quadro aqui novamente para fazer alguns exercícios para vocês, para exemplificar melhor como funcionam essas regras. Beleza? Aí qualquer coisa também vocês podem tirar dúvida com a gente pelo WhatsApp. E é isso, gente. Um abraço e bons estudos.